da instituição especificação de condomínio. O nome que eu prefiro é esse aqui, instituição é especificação de condomínio. Mas vocês vão ver instituição e divisão de condomínio, divisão de condomínio. Isso aqui significa o seguinte, isso aqui é o instituto que tem, né, o condão que tem faz a mágica de uma construção de 120 metros quadrados ali, com mais um acréscimo de construção, que eu não citei o nome, se transformar em vários apartamentos. Então, aqui, ó, instituição de especificação de condomínio. Então, eu disse aqui que o qual, nos termos do instrumento particular de instituição de especificação, que ficará arquivado nesse cartório, blá, 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 aí foi registrado, né, o imóvel foi submetido ao regime condominial da Lei 4591, né, que é a lei de condomínio vigente no país hoje, né, bem como do Código Civil Brasileiro, registrando as seguintes unidades autônomas. Registrando aqui não registrando o seguinte, dizendo que surgindo, né, as seguintes unidades autônomas. Então, primeiro pavimento, 2 apartamentos residenciais, 101 e 102. E aí você vai descrever, né, a área, a fração ideal no terreno, né, a área privativa, a área comum, né, do imóvel e a fração ideal no terreno. Isso aí vocês têm um modelo meu lá já com os dados preenchidos. Aqui eu deixei em branco, porque serve de modelo para vocês pegarem e preencherem para qualquer imóvel que vocês venham a fazer uma instituição dessa no futuro. Aí o apartamento 102 também terá toda a descrição dele, né, os brancos aqui são, né, para onde vocês terão que acrescentar os valores ali, né, as confrontações pelo lado direito, qual que é o apartamento, se é com escada, se é com elevador, se é com garagem, se é com área externa, né, e tal. Aí o segundo pavimento, com 2 apartamentos, 201 e 202. Então, nós vimos aqui que esses 120 metros, mais o acréscimo de construção que foi feito depois, né, se transformaram em 4 apartamentos. Então, o que transforma uma construção em unidades autônomas? É a instituição especificação de condomínio. Tá? Aí aqui eu vou abrir um parêntese, porque em Minas Gerais, parece-me que, independente de você fazer a incorporação, né, o que é a incorporação? É quando a construtora vai lá e registra, né, uma incorporação, ela registra uma construção de um prédio para ela poder vender os imóveis na planta. Tá? Então, incorporação, ela é obrigatória quando você vai vender os apartamentos na planta. Quando você constrói com recursos próprios e não vai vendê-los financiados, entende? Você não precisa registrar a incorporação. Você pode fazer como eu fiz, né? Registrar apenas a instituição e especificação de condomínio. Né? Não sei se vocês se lembram disso. Deixe-me ver se eu localizo a minha matrícula aqui. E aí eu vou compartilhá-la com vocês. Só um instante aqui. Eu vou parar o compartilhamento desse aqui, só um minuto, só para vocês verem. Essa matrícula, né, é a matrícula da minha casa lá, né, que era a casa que eu comprei. Depois nós vamos fazer mais aula ainda sobre essa matrícula. Aí está aqui, ó. Observem vocês, né, que só para vocês. Tem ali para trás o que não interessa, que era uma venda, passou para outra pessoa, foi penhorado, foi leiloado pela Caixa Federal. Aí aqui foi a minha compra lá em 2017, a Oliveira e Santos comprou, né, da Caixa Econômica Federal. Aí o Oliveira e Santos demoliu uma construção de 128 metros quadrados que tinha lá no imóvel, certo? E a Oliveira e Santos construiu, aí percebam vocês que não tem, aí a Oliveira e Santos averbou a construção, está aqui, ó, a V12, em 28 de abril de 2021, certo? E depois da averbação da construção, você ainda não tinha as unidades autônomas, embora aqui o registrador já tenha informado, ó, foi construída uma multifamiliar em alvenaria, constituída de 3 unidades isoladas, 58 metros quadrados, mas observem vocês, com uma área total de 174 metros e 50 decímetros quadrados, mas observem vocês que
não fala qual que é a fração ideal que cada casa ocupa no terreno, qual que é a fração ideal de área comum. Não tem. Então, se eu não tivesse feito o R13 aqui, ó, a instituição especificação de condomínio, eu não teria como vender uma casa separada da outra. Eu teria que vender fração ideal no terreno. Então, eu poderia vender um terço para o Mauro, um terço para o Ismael e um terço para o Antônio. Mas eu não teria como vender a casa número X, a casa número Y e a casa número Z. Correto? Aí, eu vim aqui e fiz o quê? A instituição em especificação de condomínio, que está aqui, ó, o registro dela. Aí aqui, ó, né, que aí eu dei um nome aqui, ó, condomínio residencial Pitangui, com um pavimento, 3 unidades, né, casa 1, aí confronta-se de quem da rua olha para o imóvel pelos fundos ou lado sul, com a área de manobra de veículos, blá, 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 aí tá aqui, ó, referida casa possui uma área privativa de 58 metros e 67 decímetros quadrados, uma área de uso comum de 000, ou seja, ela não tem nenhuma área de uso comum, uma área global de 58 e 67 e uma fração ideal no terreno de 202 metros e 15 decímetros quadrados, ou seja, ela ocupa quase um terço do terreno, o terreno tem como fração ideal no terreno. Por quê? Porque eu não tinha jeito de eu desmembrar o lote de 600 metros em 3 lotes de 200, que o município não permite. Então, eu tive que fazer a instituição e especificação. Aqui, equivalente a 33,622, né, por cento aqui, do terreno, certo? Então, ela corresponde a uma área do terreno de uso exclusivo de 71,17, sendo 58 referente ao espaço onde ela não é a mesma, né, nas minhas aulas de português eu já expliquei que isso aqui está errado, né? Não é onde a mesma se encontra, é onde ela se encontra, mas quem fez para mim escreveu a mesma, eu assinei e deixei desse jeito e o registrador copiou igual, né? Construída com as confrontações descritas acima, é 12,50 metros referente à vaga de garagem. Aí, nesse caso, vocês observam que a vaga de garagem não é unidade autônoma, ela faz parte da casa. Não dá para vender essa vaga de garagem separada da casa. Já no prédiozinho meu lá, já dá. Por quê? Porque a garagem é uma unidade autônoma, tá? Ela tem as descrições próprias dela, tudo separadinha, e ela foi aberta matrícula para ela, tá? E aí, essa instituição aqui, tá vendo? Esse documento aqui é o que fez um todo de 174 metros e 50 decímetros quadrados virar 3 unidades autônomas. É a instituição e a especificação de condomínio. Então, observem vocês, aí foi a convenção de condomínio, porque todo condomínio tem que ter uma convenção, ela é registrada lá no livro 3, registro auxiliar, e ela é averbada na matrícula de cada unidade que está sujeita àquela convenção, correto? E aí, aqui já foi a transferência, só foi aberta uma matrícula para cada uma delas, das 3 casinhas. Então, vocês vejam que não tem registro de incorporação aqui, ó. Por que que não tem? Porque eu não vendi na planta, entende? Para eu vender na planta, aí eu tenho que registrar a incorporação antes, tá? Eu tenho que registrar a incorporação antes. Aí, em Minas Gerais, tá? Independente de você registrar a incorporação, eles registram a instituição e especificação antes, porque parece-me que eles formaram um entendimento lá, que, na minha opinião, não é o melhor, tá? E só cria unidade a instituição e especificação. A incorporação por si só não criaria as unidades autônomas, no que eu não concordo, tá? Mas quem atua em Minas Gerais, o Rômulo, por exemplo, pode dar uma olhada, inclusive no site lá do CORE, do Colégio Registral de Minas Gerais, né, tem modelo de matrícula lá registrada a instituição, especificação de condomínio antes da incorporação. Tá? Eles exigem o registro. Então, lá, em qualquer caso, você vai registrar a instituição, especificação. E a minha opinião é que se você já tivesse registrado a incorporação,
seria desnecessário registrar a instituição e especificação de condomínio. Mas, apenas para reforçar, quem é de Minas Gerais, você vai ter que registrar a instituição antes. O que, para quem trabalha nessa área, é interessante, porque é um serviço a mais, é um documento a mais que você vai ter que fazer para a pessoa para regularizar o imóvel dela. E a incorporação à instituição, basicamente, são 2 documentos xerox. Tudo que tem em um, terá no outro. Entende? Então, por isso que eu acho desnecessário, né, você ter que registrar, tá, os 2. Então, eu vou voltar lá para a matrícula. Aí a instituição, especificação, qual que é o reflexo dela na matrícula. Então, nós estamos falando aqui cada ato e qual o reflexo que ele tem na matrícula. A instituição especificação é um instrumento, né, que faz a mágica de uma construção, que é um todo, virar várias unidades. Tá? Independente do tamanho da construção. Se você for averbar um prédio com 200 apartamentos, então você vai averbar lá. O que você está averbando? Uma construção de 10 mil metros quadrados, de 100 mil metros quadrados, de 50 mil metros quadrados, em 50 andares. Entende? Aí, como é que eu vou saber o que tem nessa construção de 50 mil metros quadrados com 50 andares? Aí eu faço a instituição e especificação de condomínio. Tá? A averbação da construção, basta eu informar a área construída e apresentar os documentos necessários para fazer a averbação, que nós sabemos são o alvará de construção e a CND do INSS e o requerimento. Certo? E em alguns lugares a gente sabe que pedem projeto arquitetônico e um outro calhamaço de documento lá às vezes. Mas aí a gente tem que discutir com o registrador num bom sentido e alegar. Para que você precisa de projeto arquitetônico se você não tem habilitação legal para analisar a planta? Não faz sentido. Né? E conversar com eles para poder a gente facilitar a vida de quem depende do serviço. E facilitar a sua vida também, né? Porque se você vai fazer uma averbação de construção, tem que pegar só um alvará de habites e um requerimento e a CND do INSS, é um serviço muito mais limpo que você faz com muito mais agilidade, né? Muito mais rápido. E aí, então, concluindo, a instituição especificação é um instrumento que faz um todo virar várias partes e proporcionar, né, ao registrador a abertura de matrícula para cada unidade que foi criada por meio da instituição e especificação de condomínio, ok? Né, então, como nós havíamos visto aqui no início, eu tinha averbado 120 metros quadrados e acrescentado mais um número lá que eu nem falei, né? Eu só botei lá um acréscimo de construção só para vocês saberem que quando a gente constrói, eu tenho uma casa construída, e a pessoa construiu mais e agora foi vender financiado pela Caixa, o engenheiro mediu lá e falou que lá no chão tem 120 metros e na matrícula só tem 80 metros. Como é que eu regularizo isso? É a averbação de acréscimo de construção. Certo? Mesmo documento, alvará de habites, CND do INSS e requerimento, e o registrador vai averbar o acréscimo na construção e pronto, o imóvel poderá ser vendido, financiado pelo banco. Correto?